Como funciona o exercício de opções de criptomoedas, Bitcoin e Ethereum na Deribit? Essa é uma das perguntas que eu mais tenho recebido ultimamente. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre esse tema, mas em um único vídeo é difícil cobrir todos os aspectos em todas as nuances de um determinado tema. E como eu tenho recebido algumas dúvidas bem pontuais e bastante recorrentes, a probabilidade de que essas dúvidas que eu vou sanar aqui nesse vídeo sejam as suas dúvidas também é muito alta. Então fica até o final que vai valer a pena. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro e sou especialista em operações estruturadas com opções de criptomoedas. Nos links que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, você encontra o meu Instagram e também um formulário para aplicar para uma mentoria gratuita de opções com criptomoedas. Legal! Dito isso, o que a gente vai ver nesse vídeo daqui? Primeiro de tudo, algumas particularidades das opções de cripto. Isso é especialmente relevante para quem já está habituado a operar opções, mas em outros mercados, seja na B3 ou mesmo lá fora na Bolsa dos Estados Unidos. Também vou te mostrar como funciona o exercício propriamente, entendendo o que é e como funciona o exercício automático e o exercício financeiro que são aplicados na Deribit. E para que não fique algo muito teórico e abstrato, vou te mostrar em exemplos como que isso funciona, tanto para o exercício de call quanto também para o exercício de put. Então bora lá! Algumas particularidades das opções de cripto, especificamente em relação ao funcionamento da Deribit, que é a principal corretora de opções de criptomoedas. O primeiro ponto que tem que ficar bem claro é que o ativo subjacente, seja ele o Bitcoin ou Ethereum, na Deribit, ele funciona ao mesmo tempo como cobertura, fazendo o papel da ação no mercado tradicional. Então, se você faz uma venda coberta de ação da Petrobras, da Vale, da Apple, da Amazon, essas ações, os lotes de ação que você tem, eles funcionam como cobertura para o caso de você ser exercido na venda de uma call. E aqui na Deribit, a quantidade de Bitcoins que você deixa na corretora ou a quantidade de Ethereums, ela também funciona como cobertura. Só que não tem um lote padrão de um contrato, não tem um lote como um lote de 100 ações, por exemplo. Você pode deixar uma quantidade qualquer de Bitcoin ou Ethereum como cobertura, pode ter um valor fracionado qualquer, 1 Bitcoin, 0.987, 0.1112 Bitcoins, mas os contratos de opção, eles têm uma quantidade que varia de 0.1, então 0.1 contratos de Bitcoin, 0.2, 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 e assim por diante. Já os contratos de Ethereum, eles variam de 1 a 1. Você não tem como fazer um contrato de Ethereum com a quantidade inferior a 1 e nem tampouco intermediária. É com a quantidade de 1, 2, 3 e assim por diante. Mas um ponto que gera confusão é que o ativo subjacente, ele exerce ao mesmo tempo o papel de cobertura, que eu acabei de mencionar, e também de caixa, ou seja, fazendo papel de dinheiro, sejam reais ou dólares. Então, se você faz a venda de uma put, a rigor você não precisa ter as ações referentes àquela put, mas você precisa ter liquidez, você precisa ter caixa, seja em dinheiro ou em alguns ativos que a corretora no mercado tradicional aceite como margem. Aqui, na Deribit, a sua quantidade de moedas também serve como dinheiro, ela exerce esse papel de caixa. Então, os seus bitcoins, eles servem como margem para honrar suas obrigações, e também é em bitcoins ou satoshis que você recebe os prêmios pela venda de opções. Legal? À medida que a gente for avançando e chegando na parte de exemplos, se isso não estiver claro agora, eu acredito que vai ficar mais claro. O ponto é que as moedas exercem o papel equivalente das ações e também o papel equivalente de dinheiro ou de caixa ou de liquidez ao mesmo tempo. E a Deribit aplica o exercício automático. O que é esse exercício automático? Se houver um exercício, nem o comprador nem o vendedor precisam executar nenhuma ação. Esse exercício é processado de forma automática pela corretora. Isso significa que você não vai precisar reivindicar os seus créditos e nem nada do tipo. Não vai precisar depositar um dinheiro para efetuar a compra, você não vai precisar fazer
absolutamente nada. O exercício é processado de forma automática pela corretora e ele ocorre quando é vantajoso financeiramente para o comprador da opção exercer o direito adquirido. Quem compra uma opção paga um prêmio e esse prêmio dá a ele um direito, mas não uma obrigação de exercício. Já o vendedor, ele recebe um prêmio pelo fato de ele assumir uma obrigação. Então, se uma opção expirar com valor, se ela expirar dentro do dinheiro, in the money, vai haver o exercício e a corretora vai processar isso de forma automática. Tá, vamos ver como que isso funciona com um exemplo para ficar um pouco mais claro. Então imagine que eu comprei uma call numa data de vencimento X no strike $40 mil. Paguei um prêmio para ter direito de comprar Bitcoin na data do vencimento por esse valor aqui. Chegou na data do vencimento, o Bitcoin está mais caro do que isso, ele está custando $45 mil. Então, a opção está dentro do dinheiro. Se está todo mundo no mercado comprando Bitcoin por 45 e eu tenho um direito pelo qual eu paguei de comprar ele por 40, é vantajoso financeiramente para mim, que comprei essa call, exercer o meu direito. Então, nesse caso aqui, vai haver o exercício. Se o Bitcoin tivesse a 41, 42, enfim, mais caro do que o strike, haveria o exercício. Se o Bitcoin na data do vencimento estiver abaixo de 40, não faz sentido para o cara que comprou a call exercer o direito de comprar por 40, porque no mercado ela vai estar mais barato, então não vai haver o exercício. O vendedor da call vai ficar integralmente com o prêmio recebido, ele fica integralmente com o prêmio em qualquer cenário, só que além de ficar com o prêmio, ele não vai precisar exercer nenhuma obrigação. Ele não vai precisar vender Bitcoin por 40 mil, ok? Já vou avançar em exemplos numéricos de como que isso funciona, quanto exatamente você tem que pagar e quanto você tem direito a receber. Por enquanto, a gente está exemplificando como funciona o exercício automático. E do lado da put, que é o segundo e último exemplo que eu vou te passar, o cara que comprou uma put, ele pagou pelo direito de vender Bitcoin por esse valor aqui, que é o strike, na data de vencimento. Se na data de vencimento o Bitcoin estiver abaixo desse valor, faz sentido para ele, é vantajoso exercer. Quando a corretora entende essa situação, ela processa o exercício de forma automática. Então, nesse exemplo aqui, o cara comprou uma put que dá direito dele vender Bitcoin por 30 mil, caso na data do vencimento o Bitcoin esteja abaixo de 30 mil. Nesse exemplo aqui, caso o Bitcoin chegue a 25 mil, vai haver o exercício de forma automática. E um outro ponto que gera dúvidas em relação a Deribit, em relação a opções de cripto, é como que ocorre na prática, como que se processa o exercício financeiro. O exercício financeiro que é adotado pela Deribit significa que no vencimento o vendedor da opção ele paga o lucro devido ao comprador. Ele não faz a entrega do ativo. Então, se a gente está falando de um contrato que dá direito sobre um Bitcoin e há o exercício desse contrato, não significa que o vendedor da opção vai ter que entregar um Bitcoin para o comprador. Significa que vai haver um ajuste financeiro, que o saldo vai ser ajustado. O lucro devido ao comprador vai ser debitado da compra do vendedor e transferido para a conta do comprador. Só que, lembra que eu te falei no começo? Na Deribit, os Bitcoins funcionam tanto cobertura quanto como caixa. Então, embora o cara que seja exercido, ele não vai entregar um Bitcoin, ele vai entregar uma determinada quantidade de Bitcoin, a quantidade precisa que corresponde ao lucro devido ao comprador. Também vou te mostrar isso em exemplos numéricos já para que fique mais claro. Aqui uma outra informação, que é um parênteses, mas que é relevante. O vencimento considerado pela Deribit são as 8 horas do dia do vencimento, considerando o TC 0. Como aqui no Brasil o horário de Brasília é -3 UTC, o vencimento das opções ele ocorre às 5 da manhã. Então, se eu vou fazer uma estratégia, não importa aqui qual, se é de compra, se é de venda, etc.,
Se eu vou vender uma opção num determinado dia, dia 1º do mês X do ano Y, porque eu acredito que nesse dia vai ter um evento, uma decisão do FONC, uma decisão da SEC que vai influenciar o movimento de preços, se eu espero que essa decisão vai impactar no movimento de preços ao longo desse dia 1 do mês X, eu não devo fazer a compra ou a venda dessa opção no dia do vencimento, porque a opção que vai vencer no dia 1, ela vai expirar às 5 da manhã aqui em Brasília. Portanto, se eu espero um movimento de preços que pautou a minha estratégia ao longo do dia, faz muito mais sentido eu fazer a minha compra ou venda de opção para o vencimento seguinte, ok? Porque às 5 horas da manhã do dia seguinte vai haver um exercício de forma automática. Encerrando esse parênteses, o último ponto que eu vou tratar aqui antes de ir para um exemplo é simplesmente reforçar que o exercício ocorre quando é vantajoso financeiramente para o comprador da opção exercer o direito adquirido na compra da opção, seja ela call ou put. Isso acontece quando a opção expira com valor dentro do dinheiro. Legal, como que isso funciona com as calls? Nesse exemplo aqui, em que o strike, o preço de exercício é de $40 mil e o Bitcoin estava cotado na data de vencimento a 45 mil, na data do vencimento, essa opção é liquidada por $5 mil para cada Bitcoin. O que equivale a dizer que se eu estou fazendo um contrato de 0,1 Bitcoins, essa opção é liquidada em $500. Como assim? De onde que sai esses 5 mil? Esses 5 mil é simplesmente a diferença entre o preço do ativo subjacente na data do vencimento e o valor do strike, 45 mil menos 40, 5 mil. Nesse cenário aqui, é debitada da conta do vendedor, uma vez que ele vai ter que honrar com a obrigação que ele assumiu, a quantia de 0,1111 bitcoins. De onde sai esse valor aqui? Isso se a gente estiver falando de um contrato na quantidade de 1 bitcoin, ok? Se for 0,1, 10% disso. Se forem 2 bitcoins, o dobro disso e assim por diante. Para a gente chegar a esse valor aqui, a gente divide o valor da liquidação para cada Bitcoin, que no caso é 5 mil, dividido pelo preço do Bitcoin na data de exercício. Dividindo 5 mil por 45, eu vou chegar a esse valor de 0,1111 Bitcoins. E se eu estiver fazendo um contrato fracionado, eu pondero essa divisão por 0,1, se a gente estiver falando de 0,1 contratos, ou qualquer outra quantidade que seja. Legal? Então, isso que significa o exercício financeiro é o ajuste do saldo na data do vencimento. Nesse exemplo aqui, na data do vencimento, às 5 da manhã do horário de Brasília, seria debitada da conta do vendedor dessa call a quantia de 0,1111 bitcoins e essa quantidade seria creditada na conta do comprador. Lembrando que a oferição de lucro se dá pelo crédito recebido, então essa quantidade aqui, menos o prêmio pago. O cara que comprou uma opção, ele vai descontar desse lucro o valor que ele pagou por essa opção. E de igual forma, o prejuízo do cara que está sendo exercido é essa quantidade aqui que ele tem que transferir para o comprador, só que desse prejuízo ele abate o lucro que ele já recebeu. E para a conta ficar 100% redondinha, deve levar em consideração as taxas envolvidas também. Tá legal? Tá claro? Tá muito complicado? Ficou com alguma dúvida? Dá uma pausa no vídeo e deixa aqui no comentário o que você ficou com dúvida. Pausou? Escreveu o comentário? Então vamos seguir aqui para o exemplo de como que isso funciona do lado da put. No vencimento, nesse exemplo aqui, em que o strike da put é 30 mil e o Bitcoin chegou a 25 na data do vencimento, a opção é liquidada por 5 mil para cada Bitcoin, que é essa diferença entre o strike e o preço na data do vencimento, 30 mil menos 25 mil. Se a cotação do Bitcoin tivesse 27, 30 menos 27, 3 mil. Nesse cenário, é debitada da conta do vendedor a quantia de 0,2 Bitcoins. Repare que essa quantia é diferente da quantia do exemplo anterior. Por quê? A diferença entre o strike e o preço é a mesma, portanto a gente está falando dos mesmos 5 mil. Poderia ser outro valor. Okay? Só que esse valor aqui, ele é dividido
pelo preço da entrega na data do vencimento. E a gente aqui está exemplificando que na data do vencimento o Bitcoin chegou a 25 mil dólares. Portanto, 5 mil dividido por 25, a gente chega nesse valor de 0,2. Isso significa que o vendedor da put vai ter debitada da sua conta o saldo de 0,2 bitcoins. Então, se ele tinha lá um bitcoin que ele estava utilizando como margem, ele vai ficar com um bitcoin menos 0,2 mais o que ele já recebeu de prêmio. E essa quantia aqui vai ser creditada na compra do comprador que exerceu o direito de vender Bitcoin na data do vencimento por 30 mil dólares. Legal? Embora o exercício no meu operacional e que eu ensino para os meus alunos e mentorados seja de baixa ocorrência, ou seja, é baixa a probabilidade de nós sermos exercidos, ainda assim é importante entender como que funciona e estar preparado para caso ele ocorra. Então a gente acabou de ver algumas particularidades de opções de cripto, mais especificamente da Deribit, como funciona o exercício automático e financeiro, e também te passei exemplos para a gente consolidar esse entendimento de como que funciona isso com exercício de call e também como que funciona com exercício de put. Caso ainda não tenha ficado perfeitamente claro, o vídeo está disponível para você assistir novamente. Quando a gente se debruça sobre um conteúdo mais de uma vez, a tendência é que a gente tenha um outro nível de entendimento, então recomendo que você faça isso caso ache necessário. E por fim te digo que esse vídeo foi feito para sanar algumas dúvidas que chegaram até mim. Então caso você tenha ficado com alguma dúvida ou em relação a esse vídeo aqui ou em relação a qualquer outro assunto relacionado a opções de cripto, você pode deixar sua dúvida aqui no comentário que ou eu te respondo no comentário ou, como eu acabei de fazer, eu posso gravar um vídeo especialmente para sanar a sua dúvida. E se você gostou desse vídeo, taca o seu joinha, confere se você está inscrito no canal e com o sininho ativado. Obrigado por assistir até o final, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!